E aí, pessoal, eu sou Roberto Cardillo, eu sou engenheiro de projetos aqui no Brasil Energy e eu estou aqui para passar um pouquinho da parte técnica do sistema fotovoltaico para vocês. Então, antes de explanar a parte técnica do sistema fotovoltaico, eu vou passar um pouquinho da teoria de eletricidade. Para isso, eu vou fazer uma comparação com a água, que ele tem o mesmo princípio da eletricidade, só que a gente consegue ver, sentir e é mais fácil de entender. Bom, imagina que a gente tem uma caixa d'água e a gente precisa de uma certa quantidade de água dentro dessa caixa para exercer um trabalho aqui nessa roda, essa roda d'água. Então, se a gente colocar 1 litro, 2 litros, 3 litros de água nessa caixa, essa quantidade não vai ser suficiente para fazer essa roda girar. Então, a gente precisa colocar uma certa quantidade para conseguir uma pressão e conseguir exercer esse trabalho. Então, essa pressão que a água exerce no sistema, a gente compara a tensão. Em um sistema fotovoltaico, um sistema de corrente contínua, quando a gente vai colocando um painel, 2 painéis, 3 painéis, todos em série, a gente faz o mesmo comparativo com a água. Por quê? Um painel só, ele tem uma tensão baixa, então a gente precisa ir associando esses painéis em série para poder exercer para a tensão conseguir atingir a tensão mínima de funcionamento do inversor fotovoltaico. Então, em um sistema em série, quando a gente vai associando os painéis em série, a gente aumenta a tensão do sistema. Quando a gente tem 2 caixas d'água em paralelo, o que acontece? Imagina que essas 2 caixas elas estão em paralelo e a gente precisa fazer o mesmo procedimento. Só que quando as caixas elas estão em paralelo, ela não vai fazer essa roda girar mais rápido, porque a quantidade de água que está nas 2 caixas d'água, elas vão descer de maneira igual. Então, o que isso significa? Significa que quando você tem 2 sistemas em paralelo, 2 caixas em paralelo, você vai aumentar o tempo de funcionamento desse sistema. Trazendo isso para o fotovoltaico, a gente colocando uma quantidade de painéis em paralelo, a gente vai aumentar a corrente do sistema. Se a gente for comparar isso com a água, a corrente no sistema fotovoltaico seria o mesmo que a quantidade de água que vai passar pela tubulação. Então, quando a gente tem um sistema em paralelo, essa quantidade de água ela vai dobrar, né? Então, ela vai conseguir trabalhar por mais tempo. Então, em um sistema em série, a gente vai aumentar a tensão do sistema e em um sistema em paralelo, a gente vai aumentar a corrente do sistema. E quando a gente tem, por exemplo, 2 caixas d'água, uma de 10 mil litros e outra de 5 mil, o que acontece em um sistema desse? Isso daqui, lá no ensino fundamental, a gente aprendeu na parte de vasos comunicantes. O que acontece? Quando a gente tem 2 caixas conectadas em paralelo, aqui nesse caso, né, uma com um volume maior do que a outra, essa que tem o volume maior, ela vai vai enviar a água para outra caixa que tem um volume menor, vai fazer essa caixa transbordar e depois, na hora que as 2 estiverem no mesmo nível, as 2 vão começar a descer junto. Se a gente for trazer isso para o sistema fotovoltaico, isso daqui seria a mesma coisa de uma corrente reversa. Quando a gente vai fazer uma associação em série paralelo, se a gente estiver na mesma entrada do inversor, a gente precisa ter a mesma quantidade de módulos nas duas
nos dois arranjos. Por quê? Se em um arranjo a gente colocar 10 módulos e no outro arranjo 5 módulos, a gente vai ter uma corrente reversa entre o arranjo que tem 10 módulos para o arranjo que tem 5 módulos. Então, isso você pode acabar danificando o seu sistema. Então, o ideal é ter sempre a mesma quantidade de placas quando você tem uma entrada só. Vocês lembram desse brinquedinho aqui, do carrinho de controle remoto? Isso daqui na minha época, era uma febre. E a gente passava mais tempo, a gente passava as melhores meia hora brincando, né? Porque aí depois acabava a bateria e não tinha o que fazer. Porque na época não tinha pilha recarregável ainda. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Se você olhar na descrição da alimentação do carrinho, a gente vai ver que a alimentação do carrinho, ele tem um kit de pilhas AA recarregável, que esse kit ele corresponde a 5 pilhas de 1,2 volts inclusas. O que significa isso daqui? Imagina que a gente tem aqui um jogo com 4 pilhas. E cada pilha ela vai ter 1,2 volts e uma suposição 3 amperes cada pilha. Uma pilha dessa daqui só, ela seria capaz de acender o farol do carrinho, mas ela não conseguiria fazer todo o motor, todo o brinquedo funcionar. Então, o que a gente faz? A gente coloca outra pilha em série. O que caracteriza em série? A gente continuar um circuito. Então, a gente passa do negativo para o positivo da pilha e conecta outra pilha, do negativo para o positivo. E com isso, o que a gente vai ter? A gente vai somar as tensões das duas pilhas. Então, essa série aqui, com as duas pilhas, ela vai ter 2,4 volts. Porém, a corrente continua a mesma. E aí, a gente coloca outro jogo de pilha aqui em paralelo. Vai ser a mesma coisa. A gente vai ter os 2,4 volts, que seria a somatória das tensões dessas duas pilhas e a mesma corrente. Só que a gente medindo a corrente desses dois circuitos em paralelo, o que a gente vai ter? A mesma tensão da somatória dessas séries, 2,4, 2,4 e 2,4. Só que as correntes, elas se somam. Você vai somar esses 3 amperes com esses outros 3 amperes. Então, você vai ter 2,4 volts e 6 amperes para você usar nesse seu sistema. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Que uma ligação em série, ela aumenta a tensão do sistema. E uma ligação em paralelo, ela aumenta a corrente do sistema. Trazendo isso para um gráfico tensão por corrente em um sistema fotovoltaico, seria o que eu acabei de falar. Colocando os dois painéis em série, a corrente dos painéis ela vai continuar a mesma, ela não vai se alterar. Porém, a tensão ela se soma com a do outro painel. Já colocando os painéis em paralelo, a tensão ela é sempre a mesma e a corrente ela vai se somar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a radiação direta e difusa. O Sol ele é uma fonte de energia com maior potencial para suprir a crescente demanda de energia em todo o mundo. E ele consegue prover 2 tipos de radiação. A radiação direta, que seria o quê? A radiação que vem do Sol direto para a Terra, e a radiação difusa, que, por exemplo, a radiação quando passa por uma nuvem ou por um sombreamento, que ela é difundida, a luz é difundida, a radiação ela é difundida por aquele obstáculo. Então, em uma geração que você tem a radiação direta, você tem um gráfico de produção parecido com esse. O início da produção por volta das 6 horas, e ele vai aumentando e fazendo essa parábola durante todo o dia. Já numa radiação difusa, esse gráfico ele é alterado por conta da radiação que muda de acordo com o obstáculo. Então, o gráfico de produção ele
vai ficar parecido com esse de baixo. E o pessoal costuma perguntar, falar, o sistema fotovoltaico ele funciona durante a chuva, ou durante um período nublado? Sim, o sistema fotovoltaico ele funciona durante esses períodos, só que a produção dele costuma cair, mas ele continua funcionando. O que significa o MPPT de um inversor? O MPPT é uma sigla que significa, traduzindo para o português, é o seguidor de máxima potência. O inversor ele tem um algoritmo dentro dele que ele vai buscar sempre o melhor ponto de eficiência de um arranjo fotovoltaico. Então, se a gente tiver um arranjo fotovoltaico no sol e naquela radiação, o inversor ele vai procurar sempre o melhor ponto de funcionamento daquele arranjo. O que acontece quando a gente tem algum ponto de sombreamento ou algum painel danificado? O inversor ele vai tentar, ele vai encontrar 2 pontos de máxima potência. E como se você tiver um inversor com um MPPT só, ele não vai conseguir trabalhar nesses 2 pontos. Então, o que ele faz? Ele traz esse ponto de maior potência dos outros módulos, ele traz aqui para baixo. E com isso, você acaba perdendo um pouco de geração. Você acaba perdendo um pouco dessa geração. Então, antes de instalar os painéis no telhado, é sempre bom verificar se o telhado tem algum sombreamento, se tem algum ponto que vai pegar um sombreamento durante algum horário. E, se possível, você tem um telhado com 2 águas, você usar um inversor com mais de um MPPT, porque aí você consegue dividir isso em outros arranjos, e aquele arranjo que por um acaso ele pode ter uma eficiência menor por conta de um sombreamento, ele não vai afetar o outro arranjo. Então esse arranjo ele vai estar trabalhando na melhor eficiência, enquanto o outro, mesmo com sombreamento, ele vai estar trabalhando na melhor eficiência desse arranjo. Aqui é um exemplo disso, né? Por exemplo, em telhados que a gente tem mais de uma água, a gente usar inversores com mais de um MPPT, para a gente conseguir. Imagina que a gente tem um telhado com 2 águas, você tem uma quantidade de painel nessa água e outra quantidade nessa outra água. O que acontece? Na hora que o sol nascer, ele vai pegar a melhor eficiência desse painel. Só que se o inversor tiver um MPPT só, o outro painel que não vai estar com a irradiação igual ao primeiro, ele vai acabar diminuindo a eficiência desse painel. E na hora que o sol estiver no período da tarde, por exemplo, no outro lado, esse painel que não vai estar pegando o sol, ele vai diminuir a eficiência desse outro arranjo. Então, se você tiver um inversor com mais de um MPPT, você consegue dividir melhor esse arranjo. Você vai ter a melhor eficiência desse painel, desse arranjo, durante a manhã, e a melhor eficiência do segundo arranjo durante a parte da tarde. E com isso você consegue melhorar a eficiência do seu sistema. Bom, e como é que a gente faz para dimensionar a quantidade de módulos, o arranjo de cada inversor? Eu estou com uma especificação aqui na parte de cima dos módulos fotovoltaicos. Esse daqui é o módulo DAE de 330 watts. E aqui embaixo eu estou com o datasheet do inversor de 5 kW da INVT. Bom, a gente tem aqui a máxima tensão do módulo, o ponto de máxima tensão e a tensão de circuito aberto. Por que a gente tem 2 tensões aqui?
O ponto de máxima tensão seria durante o horário de pico, a maior tensão dele durante o funcionamento. E a tensão de circuito aberto é quando você está com o sistema desligado, a tendência do sistema é que, como você não vai ter você não vai estar puxando nenhuma carga dele, então a tendência dele é ter uma tensão maior. Então, por isso que a gente precisa levar em conta essas duas tensões. Vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, um inversor de 5 kW ele tem uma potência máxima de 6.000 watts, e o que a gente faz? A gente pega os 6.000 watts, que é a máxima admissível por ele, e divide pela potência do módulo, nesse caso o módulo de 330. Então a gente vai ter que a gente precisa de 18,18 módulos para atingir essa potência de 6.000 watts. Bom, sabendo que a gente precisa de 18 módulos, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses 18 módulos e multiplicar pela tensão de circuito aberto e depois pela tensão de máxima potência do módulo. 18 vezes a tensão de circuito aberto, 45,89, vai dar uma tensão de 826,02. E a tensão de máxima potência vezes os 18 vai dar uma tensão de 665,46. Bom, se a gente tem uma tensão de circuito aberto em 826 e a tensão de máxima potência em 665, vamos voltar aqui para o datasheet do inversor e ele vai mostrar aqui, ó, a máxima tensão de entrada do inversor desse modelo é 600 volts. Ou seja, se a gente montar essa série de 18 módulos e medir com o multímetro nas duas pontas que sobraram, ele vai ter por volta de 826 volts. Se você pegar esse cabo e conectar no inversor, você pode acabar danificando a entrada daquele inversor. E se a gente pegar esses 665 volts de máxima potência, a gente tem aqui no datasheet do inversor também que a máxima tensão admissível de trabalho desse inversor é 550 volts, ou seja, ele também está acima da tensão de funcionamento. Então, qual que é o ideal a gente fazer aqui? Ao invés de a gente colocar esses 18 módulos em série, voltando lá atrás, o que a gente está fazendo aqui? Esses 18 módulos a gente está colocando todos eles em série, do negativo para negativo, positivo, e assim por diante até você completar os 18 módulos. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse arranjo de 18 módulos em dois, montar duas séries de 9 módulos e colocar esses módulos em paralelo. Então, se a gente pegar 9 vezes a tensão de circuito aberto, 45,89, a gente vai ter 413,01. E os 9 vezes os 36,97 vai ter 332,73. E checando essas tensões no datasheet de novo, a gente vai ver que ela fica abaixo tanto da tensão admissível, da máxima tensão admissível, quanto para a tensão de trabalho do inversor. Então a gente consegue ligar os módulos dessa maneira. A gente vai montar duas séries de 9 módulos. E quando a gente monta essas duas séries, a gente vai aumentar a corrente desse inversor também. A gente vai dobrar a corrente do sistema. Então, por exemplo, a gente tem uma corrente aqui de 8,93 vezes 2, 17,87. Como o inversor a tensão máxima admissível para ele é 23 amperes, então a gente pode fazer essa ligação. E como é que a gente faz essa especificação para o inversor de 6 kW? O processo é muito parecido com o primeiro. A gente vai ver a máxima potência desse inversor. Por exemplo, esse inversor aqui é um de 6 kW, ele tem 2 MPPTs.
Então, a potência máxima admissível por ele é de 6.300 watts. Se a gente pegar essa potência de 6.300 watts e dividir pelo módulo de 330, a gente vai ter 19,09 módulos. E aí a gente vai fazer aquelas mesmas contas, 19 vezes 45, 871, e 19 vezes 36, 702. Bom, aqui, pelo datasheet desse inversor, você vai ver que a gente não consegue conectar dessa maneira aqui no sistema. O inversor não vai funcionar desse jeito. Então, a gente vai precisar dividir isso. Só que, como esse inversor ele tem 2 MPPTs, ou seja, o que você faz em um MPPT, ele não vai interferir no outro. Então, a gente pode fazer diferentes arranjos entre esses MPPTs. Então, por exemplo, no MPPT1, a gente vai usar 13 módulos. Então, 13 vezes 45,89, 596,57. E 13,36 vai dar 480 volts de máxima potência. Então, todos essas duas tensões, elas estão dentro do admissível pelo inversor. E, bom, está faltando o módulo aqui ainda, né? Então, a gente vai conectar esses 6 módulos que estão faltando em outra série e conectar no segundo MPPT desse inversor. E por que eu dividi 13 módulos em um MPPT e 6 módulos no outro? Primeiro, porque a gente não conseguiria dividir os 19 módulos por 2, ele não é divisível, né? E segundo, que todo inversor fotovoltaico ele tem uma eficiência ideal a partir de uma certa tensão. Então, se a gente conectar uma quantidade de módulos maior em uma entrada, o que o inversor vai fazer? Ele vai atingir primeiro essa eficiência ideal e vai trabalhar na máxima eficiência dele, e o segundo ele tem mais tempo para chegar na tensão máxima do sistema. Então, se a gente dividir isso de maneira igual, então, por exemplo, colocar 10 módulos em um MPPT e 9 no outro, a gente vai demorar mais para atingir essa eficiência máxima. Então, por isso que a gente coloca no MPPT, em um dos MPPTs, um sistema um pouco mais robusto para ele conseguir atingir primeiro essa tensão de eficiência máxima. Bom, e como é que funciona um projeto com microinversores? O projeto com microinversores ele é um pouco diferente, porque o microinversor, imagina que o microinversor de 1, 2 ou 4 placas. Cada uma dessas placas que você conecta no microinversor é um MPPT diferente, então é indiferente, você não vai fazer nenhum arranjo fotovoltaico, colocar módulos em série ou nesse inversor, porque cada conexão dele vai ser um MPPT diferente. Então, se você tiver com sombreamento em um módulo, ou então para outras exposições, essa exposição ou esse sombreamento ele não vai interferir no funcionamento dos outros. Então, imagina que a gente tem o telhado na casa, e como é que a gente vai fazer essa ligação? A gente vai colocar as estruturas fotovoltaicas e aí instalar os módulos nessas estruturas. Então a gente vai conectar 1, 2, 3, 4 módulos, cada módulo desse para uma entrada do microinversor, e cada entrada dessa é um MPPT diferente, e no microinversor ele tem um cabo que entra e sai no microinversor, que esse cabo, que é o cabo de corrente alternada, a gente chama ele de cabo tronco. Então, se a gente, vamos supor, um microinversor de 1.300 watts, se a gente for fazer um sistema de 2,6 kW, ou seja, acima da potência desse microinversor, a gente vai precisar dobrar a quantidade de microinversor. Então, o que a gente vai fazer? Colocar outro microinversor,
O cabo tronco a gente vai conectar de um microinversor no outro, porque ele tem tanto a entrada quanto a saída. Vai conectar os módulos no microinversor e assim por diante. A gente vai fazer isso até a gente atingir a potência necessária. E depois que a gente finalizar a quantidade de microinversores instalados no telhado, a gente precisa fazer mais duas conexões. A primeira delas seria o end cap, porque esse cabo ele tem um conector que ele vai ficar exposto ao tempo aqui. Então, a gente coloca uma tampa nele que a gente chama de end cap. E do outro lado, a gente vai colocar uma caixa de junção com um outro conector de corrente alternada que a gente vai mandar para a caixa de entrada do cliente, para o padrão de entrada. E daí vai para o medidor. Seria uma caixa de junção aqui. E como é que fica esse sistema? Essa daqui é uma foto de um sistema com um microinversor, como é que ele ficaria instalado no telhado. Geralmente o microinversor ele fica atrás do painel fotovoltaico ou então debaixo do telhado, né? E isso daqui é um datasheet dos microinversores, que a gente tem um limite de no máximo 4 microinversores por cabo tronco. Então, se a gente precisar fazer um sistema, por exemplo, com 6, 8, 10 microinversores, a gente vai fazendo a conexão desses microinversores, as placas, até chegar a 4 microinversores, e aí a gente vai fazer a conexão no padrão de entrada. E depois a gente manda outro cabo para o telhado e faz mais 4 microinversores, e assim por diante. A gente nunca deve exceder essa potência de 4 microinversores conectados no mesmo cabo tronco. Então, esse daqui seria, por exemplo, um arranjo de microinversores. Então, a gente vai fazer a linha de 4 microinversores, mandar um cabo para o padrão de entrada. Depois, mais 4 microinversores e outra linha, e assim por diante. Bom, pessoal, essa daqui é uma tabela padrão da CPFL, que ela diz a categoria de cada cliente, né? E o que a gente tem aqui? As categorias A, elas são categorias de sistema monofásicos. Categorias B, sistema bifásico, e categoria C, sistemas trifásicos. Até a categoria C3, geralmente a gente consegue fazer uma solicitação para algum cliente que seja pessoa física. Acima da categoria C3, geralmente a gente precisa de um CNPJ para fazer esse tipo de solicitação. E o que acontece? Quando a gente passa dessa categoria aqui, que ela tem uma potência máxima de 75 kW, a gente parte de um sistema a gente chega no limite do sistema de microgeração, que seria até 75 kW, e a gente passa para um sistema de mini geração. E aí, quando a gente muda esse padrão de microgeração para mini geração, a gente tem outros requisitos que a gente precisa seguir. Então, um sistema com microgeração, ele costuma ser mais simples, mais fácil de você fazer uma conexão. A partir da mini geração, você precisa de outros componentes. E como é que a gente analisa uma conta de energia para ver qual que é o tamanho do sistema que a gente precisa? Bom, essa daqui é uma conta de energia padrão convencional, né, cliente cativo. E o que a gente vai analisar nessa conta? O primeiro passo é a classificação do sistema. A gente consegue ver aqui que esse cliente ele tem uma classificação convencional B1 residencial, ou seja, ele tem um sistema bifásico 220 ou 127. Além disso, a gente precisa fazer uma média dos dados de consumo desse cliente.
ou seja, uma média do consumo histórico dele. Então, a gente vai pegar esse campo aqui do consumo, do histórico de consumo, fazer uma média e a gente vai ver que a média desse consumo é de 223,3 kWh. E a partir desse consumo, a gente vai colocar isso no aplicativo e vai dimensionar o tamanho do sistema que a gente precisa a partir dessa média de consumo. Bom, vocês lembram que eu comentei naquela tabela que quando a gente parte da microgeração, a gente vai começar a fazer outro tipo de conta? Esse daqui é um cliente que ele está acima da microgeração. Ele tem uma demanda contratada. E quando você tem uma demanda contratada, a gente tem uma conta um pouquinho diferente. A gente tem um consumo fora ponta, que seria o consumo mais barato do sistema, né, durante o horário mais barato, e o consumo ponta, que seria geralmente das 6 às 9 da noite, que é o período que o custo da energia é mais caro para esse cliente. E como é que a gente faz um cálculo quando esse cliente ele tem uma demanda contratada? Bom, o primeiro passo é fazer o cálculo do consumo, a média do consumo ponta e a média do consumo fora ponta. Então, aqui nesse caso, a gente viu que a média dele no fora ponta é de 9.039 kWh e a média do consumo ponta é de 300 kWh. Só que vocês lembram que eu comentei que o custo da energia no ponta ela é um pouco mais cara do que a energia no fora ponta. E além dela ser mais cara, o sistema fotovoltaico ele não vai estar funcionando nesse horário. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar essa diferença de consumo, essa diferença do custo do consumo dele durante o horário de produção. Então, a gente precisa encontrar uma variável que chama fator de conversão. Para isso, a gente tem uma tabela que a gente usa, que a gente coloca o custo da energia ponta, sempre a tarifa de energia. Na conta a gente tem duas opções, a TE, que é a tarifa de energia, e o TUSD, que é a tarifa de distribuição. Então, a gente vai pegar sempre o custo da TE, o custo da TE no ponta e o custo da TE no fora ponta. Esses custos a gente consegue encontrar nessa parte aqui de cima, tarifa ANEEL. A gente vai ter quilowatt ponta TE e quilowatt fora ponta TE. Então, colocando esses custos aqui na tabela, a gente vai encontrar esse fator de conversão. O que significa isso? Que o custo da energia ponta ela é 65% mais caro do que o custo da energia fora ponta. Então, a gente precisa produzir 65% a mais do que 65% a mais da energia durante o dia para conseguir abater esse custo no ponta. Então, o consumo médio geral, aqui a gente vai colocar consumo médio ponta, que é aqueles 300 kW que a gente calculou, aquela média, e consumo médio fora ponta, 9.039. E a gente vai achar aqui embaixo o custo médio geral, que é o consumo médio fora ponta mais o consumo ponta vezes o fator de conversão. Então, a gente vai fazer 9.039 mais 300 kW vezes 1,65. A gente vai ver que a gente precisa produzir 495 kWh, não os 300 kW da média que a gente achou. Então, somando esses dois, a gente vai ter 9.534 kWh. Bom, eu peguei uma parte daquela tabela
que eu comentei um pouco antes, que a categoria máxima de um sistema padrão da CPFL é até a C6, que vai até 75 kW. Quando a gente parte para a demanda contratada, a gente precisa de outros itens. Quando a gente contrata uma demanda, a gente tem um nível de tensão mais alto, ou seja, a concessionária vai te entregar uma tensão mais alta e você, nesse caso aqui, ele está contratando uma tensão de 11.400 volts e o que você vai precisar? Você vai precisar ter um poste dentro da empresa, no caso, um transformador para rebaixar essa tensão de 11.400 para 220 ou para 380, para o padrão de entrada que você for ter, e você vai precisar de uma cabine de proteção específica para esse projeto. Então, esse custo de um sistema que tem uma demanda contratada ou que precisa de uma demanda contratada, se esse cliente já estiver na categoria de microgeração, para ele partir para uma demanda contratada, ele vai ter um custo além do sistema fotovoltaico. Por exemplo, esse daqui foi um projeto que a gente fez que o cliente teve um custo por volta de R$90 mil para ele partir de uma categoria padrão para uma demanda contratada. Então, se o cliente já tivesse demanda contratada, ele pode continuar, mas se ele não tiver a demanda contratada, se ele for uma categoria até C6 e ele partir da microgeração para mini geração, ele vai ter um custo um pouco mais elevado. Bom, essa daqui é uma análise da conta de energia daquele mesmo cliente que a gente fez a média lá atrás. Aquele cliente ele tinha uma conta de energia por volta de R$ 6.500, e depois que ele instalou o sistema fotovoltaico, ele passou por volta de R$ 1.400, ou seja, ele teve uma redução na conta dele por volta de 72%. Esse cliente ele já tinha demanda contratada, ele já tinha toda aquela estrutura montada na empresa dele. Então, o que a gente teria o que tem descrito aqui na conta de energia desse cliente? Bom, ele teve um fornecimento da concessionária por volta de 270,6 kWh, isso daqui na ponta. E no fora ponta ele teve um consumo de 3.745 kWh. A demanda contratada dele, ele continua a mesma, né? Aqui ele consumiu 49 kW só que a demanda contratada dele é de 70 kW. E aqui embaixo a gente tem energia ativa injetado, fora ponta. Você vai ver que ele injetou 3.705 kWh e consumiu 3.745, ou seja, você tem uma diferença aqui. Por quê? Essa conta de energia aqui, ela foi no caso em maio aqui, onde a produção dele já começou a diminuir por conta do inverno. Então aqui no Sudeste isso é um tipo comum acontecer isso, você ter uma geração menor no inverno. Lá no Nordeste costuma ser ao contrário. E o que acontece? Como ele teve uma produção menor do que o consumo dele, o que ele teve que fazer? Ele tinha crédito de energia. Por quê? Se você analisar aqui na parte de baixo, você vai ver que está escrito aqui, energia ativa injetada, UC ponta TUSD. Você vai ver que o mês de referência aqui é em janeiro, e a quantidade que ele
que ele pegou foi de 270,6, ou seja, foi a mesma quantidade de energia que ele consumiu. Aqui na parte de baixo é a mesma coisa, só que esse daqui é no fora ponta. Ele consumiu, ele pegou de janeiro 21 kWh e em dezembro 19 kWh. Por que isso? Como em janeiro e dezembro ele gerou um crédito de energia acima do que ele consumiu, ele consegue abater esses créditos de quando o sistema, quando está no inverno e o sistema ele tem uma produção mais baixa. Então, geralmente, a gente projeta um sistema para ele gerar mais energia no verão e para conseguir abater essa energia do inverno. Só que o que eu quero mostrar aqui não é só isso, o que ele teve o que ele teve que pagar aqui, por que a conta dele ficou ainda R$ 1.400, por que ele não abateu todo esse valor aqui? Ele teve um custo aqui da demanda contratada. A demanda contratada, no caso de mini geração, é o mesmo do que a disponibilidade para microgeração. Vamos supor que você vai fazer uma viagem e você vai ficar um mês fora da sua casa. Você vai e desliga todos os equipamentos elétricos da sua casa. Você tira tudo da tomada. Você não vai contabilizar nenhum consumo para a concessionária. Só que pelo fato da concessionária deixar aquela energia disponível para você usar, ela cobra a taxa mínima de fornecimento, que para um sistema monofásico é 30 kWh, para um sistema bifásico 50 kWh e para um sistema trifásico 100 kWh. Só que isso para microgeração. Para mini geração, essa disponibilidade é a mesma coisa que a demanda contratada. Então, nesse caso aqui, ele pagou o consumo dele, ele consumiu na demanda de 49 kWh, e ele pagou o restante que ele não consumiu também, que foi por volta de 20 kW de demanda contratada, porque como ele tem 70 kW, ele pagou o total dessa demanda contratada. Além disso, além desse custo que ele pagou aqui, ele tem uma diferença de imposto na TUSD, ou seja, como eu expliquei antes, você tem dois tipos de cobrança: a tarifa de distribuição, que é a TUSD, e a tarifa de energia, que é a TE. Na TUSD, na distribuição, a gente paga essa diferença de ICMS, a gente não abate um para um. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que a TUSD dele, no ponta, ele pagou 95 centavos e no fora ponta, a tarifa injetada no ponta é 77 centavos. Por que você tem essa diferença? Porque você está pagando essa diferença de ICMS. E a mesma coisa é aqui na tarifa fornecida fora ponta, que ele pagou 0,09 centavos e foi abatido dele, fora ponta, 0,08. Então, além da demanda contratada que você tem, que é a mesma coisa da disponibilidade, você tem que pagar essa diferença de imposto para a distribuidora. E, além disso, tem a tarifa de custeio de iluminação pública também, que você paga para a prefeitura. Então, ele teve a iluminação pública, demanda contratada e a diferença de ICMS. Isso deu uma conta de R$ 1.400. Mas, mesmo assim, ele teve uma redução por volta de 72%, porque ele saiu de R$ 6.500 para R$ 1.400. E para um cliente cativo, para um cliente que ele está na microgeração,
ao invés da demanda contratada, ele teria o quê? A disponibilidade, que vai ficar ali entre 30 kWh para microgeração. Então, o que você vai fazer? 30 kW vezes o custo da energia. Aqui no caso, na CPFL Paulista, é por volta de 72 centavos. Então, você vai fazer 30 vezes 72 centavos para um sistema monofásico. Para um sistema bifásico, você vai fazer 50 vezes 75 centavos. E para um sistema trifásico, 100 kWh vezes os 75 centavos. Essa seria a disponibilidade para microgeração. Além da disponibilidade, você vai ter iluminação pública também, que costuma ser mais barato daqui, para residencial é bem mais barato, comercial também costuma ser. E a diferença de ICMS na TUSD. Então, esses são os dados que você não vai conseguir abater 100% da sua conta de energia. Bom, e para quem que serve o mercado fotovoltaico? Quem que são os clientes em potencial? Eu costumo falar que desde que você vai conectar qualquer equipamento na tomada, até uma indústria, um comércio, ou então uma fazenda, um agronegócio, todos esses clientes eles têm um consumo de energia. Então, eu costumo falar que todos esses clientes são clientes em potencial. Dentro desses clientes, a gente tem algumas divisões, alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, em um sistema off-grid, o que a gente precisa saber? A gente precisa ter a potência de cada equipamento que esse cliente vai ligar. Então, a gente precisa perguntar para ele o que ele vai ter. Por exemplo, eu vou ligar uma geladeira, vou ligar uma televisão, um rádio, 5 lâmpadas, e para a gente estipular o consumo, porque geralmente o cara que é do off-grid, ele não tem uma conta de consumo, e para a gente estipular isso, a gente precisa saber quanto tempo ele vai usar cada equipamento desse, porque consumo é igual a potência vezes tempo, o tempo de uso dele. E com base nessa potência, com base nesse consumo, a gente vai dimensionar o tamanho do sistema e a quantidade de baterias a gente precisa ter para alimentar esses equipamentos. E além disso, além da quantidade, depois de a gente especificar a quantidade de baterias para suprir energia para esses equipamentos, vamos supor que a gente vai trabalhar num período de chuva, num período nublado, que a gente não tenha geração 100%. Às vezes os módulos fotovoltaicos eles não têm irradiação suficiente para completar a bateria para esse cliente consumir. Então, o que a gente faz? A gente sobrecarrega a quantidade de baterias para ele conseguir passar mais tempo em um período de estiagem que a gente não tem uma irradiação ideal. Além do sistema off-grid, tem um outro mercado que é um pouco parecido com o sistema off-grid, que é o sistema de bombeamento. Só que o sistema de bombeamento, ele geralmente não precisa das baterias para funcionar durante o período noturno. A gente consegue fazer o dimensionamento de um sistema com bateria sabendo o líquido que a gente vai transportar, o líquido que vai ser transportado, a distância entre a captação e o reservatório, a vazão necessária e o comprimento da tubulação e a altura do reservatório. Então, com base nisso, a gente consegue dimensionar o tamanho do sistema de bombeamento e a quantidade de placas a gente vai precisar para esse sistema funcionar.
E o sistema de bombeamento fotovoltaico ele vai funcionar durante o período enquanto tem sol. Na hora que o sol acabar, ele vai parar de funcionar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela de um fabricante que, por exemplo, para uma vazão de 58 litros por minuto, a gente precisa de 1.250 watts, ou seja, 1,25 quilowatts, e uma altura máxima de 40 metros entre a captação e o reservatório. Mas a gente consegue dimensionar um tipo de sistema de bombeamento com energia fotovoltaica. Um outro tipo de consulta que a gente costuma ter de vez em quando é em postos de gasolina. Por quê? Geralmente os postos de gasolina eles têm um alto consumo das bombas, motores e compressores, além da conveniência que costuma estar ali do lado, né? Porém, em um telhado de um posto de combustível, ele é uma área classificada como risco de explosão. Então a gente precisa tomar cuidado como a gente vai fazer a instalação desse sistema. Geralmente os inversores eles não ficam perto das bombas, eles ficam distantes das placas. E só que tem um outro agravante que é o telhado. Geralmente o telhado do posto ele não suporta o peso dos módulos, então precisa fazer uma análise estrutural mais criteriosa com o telhado do posto. Esse daqui foi um cliente nosso que ele tem uma rede de postos e qual que foi a solução que ele encontrou? O telhado, os postos dele não suportavam o sistema fotovoltaico, então ele arrendou o telhado de um conhecido dele, colocou os módulos no telhado desse conhecido, no telhado da fábrica dele, e faz uma geração remota. E de toda essa geração que ele tem, o que ele fez? Ele fez um outro padrão de entrada nesse sistema e todo o crédito de energia que gera nesse padrão, ele é compartilhado com os postos de gasolina dele. Então ele tem 2 usinas de 97 kW no telhado e ele faz o compartilhamento dos créditos da energia que ele gera em outro local para o telhado para o consumo dos postos dele. Bom, pessoal, por enquanto isso é um pouquinho de informação que eu tenho para passar e caso vocês tenham alguma dúvida ou queira deixar algum comentário sobre qualquer coisa que vocês tenham, fica à vontade para me procurar. Pode fechar? Pode.